Boa tarde a todos, meu nome é Eduarda Pelantier e dou início aqui à sabatina acadêmica organizada pelo Diretório Acadêmico Voltaire Portugal, com o apoio do DCE e do Centro Universitário Curitiba. Eu gostaria de agradecer aqui aos meus colegas de diretório que fizeram esse evento acontecer. Então, sem eles, né, não seria nada. E também agradeço aqui a professora Tânia, coordenadora do curso de Direito, que esteve nos apoiando do início ao fim em tudo. E também nosso professor da casa, professor Luiz Gustavo, que sempre está nos auxiliando. Então, a palavra com a professora Tânia. Boa tarde a todas e todos. É uma honra muito grande participar desse evento novamente com a querida acadêmica Eduarda Pelletier. Já quero agradecer ao diretório, na pessoa da Ana França, por ter possibilitado mais uma vez essa parceria do curso de Direito com a iniciativa dos alunos, na elaboração, na concepção toda do evento. Agradecer ao Renan, que também esteve envolvido nessa construção, ao Gabriel Alves, que nos dá sempre o apoio todo aí nos bastidores, a nossa produção técnica e etc. Ao professor Luiz Gustavo, parceiro de sempre no direito eleitoral, no direito constitucional, evidentemente, mas no direito eleitoral especialmente. Já cumprimentando também a candidata Carol Arnes e dizendo apenas algumas poucas palavras. Nesses tempos que nós estamos vivendo aí de fake news, etc., nada melhor do que os eleitores saberem diretamente dos candidatos quais são as suas propostas, quais são os seus posicionamentos políticos, afinal de contas, o que há de projeto. Então, tenho para mim que a academia cumpre também este papel de transmitir informação, mas especialmente de criar oportunidades para que isso aconteça. A pandemia está nos dando aí alguns limões e acho que estamos fazendo deles boas limonadas, e esta, sem dúvida, é uma delas. Então, este evento, que já era tradicional na nossa instituição e que possibilitava que os alunos estivessem ali próximos de todos os candidatos, evidentemente todos aqueles que democrática e republicanamente se dispõem a se apresentar e a ouvir e responder os questionamentos dos acadêmicos. Se isso tudo acontecia lá no nosso espaço, e já era maravilhoso, hoje a pandemia nos dá a oportunidade de irmos além muros. E com esta transmissão, não apenas este acesso ser possível para os nossos alunos, mas também para toda a comunidade. De modo que agradeço mais uma vez a esse trabalho fantástico que o DACP realizou. Agradeço aí também ao DCE o auxílio na divulgação. E, professor Luiz Gustavo, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduarda, aqui representando o DSP. Boa tarde, professora Tânia, coordenadora do curso de Direito do Unicuritiba, minha eterna professora. Cumprimento a Carol Arnes também, a nossa primeira candidata sabatinada na tarde de hoje, né? Gostaria de agradecer ao Diretório Acadêmico Voltaire Portugal, ao DSP, gostaria de agradecer ao Diretório Central dos Estudantes, do DCE, por esse convite para falar em nome dos professores. Inicialmente, gostaria de dizer que é um evento extremamente relevante, essa discussão de ideias, questionando posições e propondo soluções, continua sendo o melhor modo de esclarecimento do eleitor. A sabatina, o debate de ideias é inerente ao processo democrático. Nós, professores da instituição, não é mesmo, professora Tânia, temos muito orgulho desses nossos alunos tão engajados politicamente, tão preocupados com o processo democrático. Visível a maturidade política de vocês, isso sem dúvida chama atenção. E os candidatos, Carol Arnes, vou me dirigir a você, porque é a primeira sabatinada, os candidatos que vão participar em massa, praticamente todos os candidatos aceitaram o convite do DSP,
e do DCE, tem uma oportunidade magnífica de expor suas proposições, suas propostas, suas ideias e responder os questionamentos dos alunos. Nesse evento, como a professora Tânia bem mencionou, que é um evento tradicional do nosso curso de Direito e da instituição como um todo, só para lembrar que há 2 anos atrás, na sabatina dos candidatos a governador e a presidente da República, nós tivemos presidenciáveis aqui presentes, nós tivemos todos os candidatos ao governo do Estado praticamente presentes, sendo sabatinados pelos alunos, com o auditório lotado, né, professora Tânia, sendo transmitido para o mini auditório da instituição, sendo transmitido pela internet, e na época até jornalistas nos dando feedback para o DSP, dando feedback para os alunos, disseram que a audiência da sabatina foi maior, inclusive, do que as entrevistas da Gazeta do Povo com os mesmos candidatos a governador. Então, isso só demonstra a importância desse evento, né, que nos enche de orgulho. E que bom que vocês, mesmo em tempos de pandemia, como mencionou a professora Tânia, com todas as dificuldades que nós estamos passando, conseguiram organizar esse evento e chamar a atenção do nosso alunado. Então, agradeço de novo o convite, deixo aí um abraço a todos vocês e desejo boa sorte aos nossos sabatinados. Obrigado, Eduardo. Muito obrigada pelas palavras, professora Tânia, professor Luiz Gustavo. É muito importante a presença de vocês aqui. Eu gostaria de cumprimentar, então, oficialmente, a nossa primeira candidata a ser sabatinada, a candidata Carol Arnes. Então, de início, né, vou conceder 5 minutos para que a candidata faça a sua apresentação, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu quero dizer, assim, da minha alegria enorme de estar tendo essa oportunidade de conversar com todos vocês. Eu quero parabenizar o Diretório Acadêmico Clotário Portugal pela iniciativa, parabenizar o DCE, parabenizar a Unicuritiba, dizer que a minha responsabilidade aqui é enorme, porque todas as conversas e diálogos de campanha que acontecem na Unicuritiba são um divisor de águas na campanha. Então, realmente, vocês têm a capacidade de influenciar o voto das pessoas. Então, eu fico muito grata com a oportunidade. Eu quero homenagear também todos os professores e profissionais da Unicuritiba, citando o professor Gustavo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa de referência na área eleitoral e também na área jurídica. Então, Gustavo, é um prazer enorme estar com você. Eu quero mandar o meu abraço muito especial para a Tânia, que é a coordenadora do curso de Direito, pedir para que a Tânia mande um abraço para a irmã dela, que é a Kátia. Eu quero dizer que a Kátia é uma referência de vida para mim, não só uma referência jurídica. A Kátia foi minha professora de Direito. E eu quero dizer o quanto que eu me alegro de estar aqui, porque eu sou professora de Direito. Eu sou professora da FAI, de Direito Empresarial, já há 18 anos. Eu digo que eu atingi a minha plena capacidade civil dentro de sala de aula. E eu fico muito orgulhosa com o esforço desses alunos, sabe? Eu acredito muito nesse empenho, nessa dedicação. Eles estão garantindo a democracia. Então, isso é muito bonito. Eu quero, então, me apresentar. Eu sou Carol Arnes, tenho 44 anos, sou casada com o Maurício, tenho 2 filhas, a Flávia, de 16, e a Gabriela, de 14. Eu gosto sempre de me apresentar citando a minha formação, a minha experiência e a minha vivência familiar. Então, de formação, eu sou advogada, sou formada também em administração de empresas, sou mestre em engenharia da produção e desenvolvi sempre a minha vida acadêmica. Como experiência, eu já fui diretora de planejamento da Fundação de Ação Social de Curitiba, por 2 anos no período do Luciano Dutti, onde tive a oportunidade de conhecer todas as comunidades da nossa cidade. Pelos últimos 7 anos, coordenei uma área de projetos sociais e parcerias no sistema FIEP. E preciso citar minha vivência familiar e minha vivência política. Como vivência familiar, eu quero dizer que eu sou filha do senador Flávio Arnes, com muito orgulho, sou sobrinha da Zilda Arnes, que realmente transformou a vida e salvou a vida de muitas crianças, e sou também sobrinha do Dom Paulo Evaristo Arnes, uma pessoa de muita coragem. Na minha vivência, eu tenho o apoio dos 3 senadores hoje do Paraná, do meu pai, senador Flávio Arnes, do senador Álvaro Dias, do Oriovisto Guimarães, 3 perfis diferentes, 3 forças políticas do Paraná a favor de Curitiba. E por que eu quero ser prefeita? Eu quero ser prefeita porque eu não posso mais me omitir. Eu preciso fazer o que o gestor de Curitiba, o que o Greca não consegue fazer, que é se colocar no lugar das pessoas para criar as soluções adequadas para que elas saiam de uma crise imensa que a gente está vivendo. O ano que vem vai ser um dos anos
mais desafiadores da nossa gestão. E o foco precisa ser geração de emprego e renda. As pessoas me perguntam, Carol, com essa identidade social que você tem, você se propõe a criar uma renda emergencial mínima para as pessoas? Eu digo que não, que nós vamos criar uma renda permanente que se chama emprego. E o que a gente precisa compreender tecnicamente? A atual gestão extinguiu a Secretaria de Trabalho e transformou a Secretaria de Trabalho num órgão da FAS, da Fundação de Ação Social, que é responsável pela política de assistência social na nossa cidade. Então, isso demonstra que hoje a gestão não está voltada para as pessoas, nem para o emprego e nem para a retomada econômica. Hoje a gestão que a gente tem é do belo e do bonito. Nós temos novas necessidades. A realidade mudou e a atual gestão serviu para o tempo dela. Não serve mais. Uma cidade bonita e bela não vai dar conta do recado que a nossa cidade precisa. E por isso eu me coloco à disposição de vocês para assumir a articulação e a gestão da nossa cidade, para que essa cidade seja justa e tenha oportunidade para todos. Esse vai ser, não é um desafio meu, esse é o nosso desafio, com a valorização da iniciativa privada, das universidades, do terceiro setor, valorizar todas as pessoas que moram em Curitiba, tendo como foco de gestão o diálogo. Quando a gente mantém o diálogo, a gente sabe criar as soluções necessárias. Perfeito, candidata, muito obrigada. Eu vou começar as perguntas então. Como a senhora pretende contribuir para conseguir a equidade na sociedade? Tanto em questões de desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, preconceitos e afins. Falando um pouco de equidade social, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, para alcançar a igualdade, tratar do tema equidade, que é tratar as pessoas de forma diferente, para que todas consigam alcançar o mesmo patamar. Esse é o verdadeiro conceito de equidade. E para a gente garantir a equidade, Eduarda, a gente tem que ter coragem de tratar os segmentos de forma diferente. E essa coragem eu tenho. Então, a primeira situação, para gerar emprego e renda, a primeira situação será fazer um plano com medidas econômicas. Nesse plano de medidas econômicas, a gente tem que entender que a gente vai ter que prestigiar quem mais sofreu com a pandemia. Não adianta eu tratar o supermercado da mesma forma que eu vou tratar os feirantes, da mesma forma que eu vou tratar os artesãos, da mesma forma que eu vou tratar o micro e o pequeno empresário, da mesma forma com que eu preciso tratar os restaurantes. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter a oportunidade de provar na prática o que significa o conceito de equidade. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que a gente tem que entender que a gente tem medidas, tem alternativas para promover distribuição de renda. Nós pretendemos fazer a maior distribuição de renda do país por meio da tarifa do transporte coletivo. Nós vamos reduzir a tarifa do transporte coletivo em 50%. Por quê? Porque a alta tarifa é um dos maiores obstáculos para a gente garantir a igualdade que você está pedindo. Hoje, para uma pessoa participar de uma entrevista de emprego, Eduarda, ela gasta pelo menos R$21. Vamos fazer o cálculo. Um ônibus para vir e um ônibus para voltar, R$9. Ela fica o dia inteiro numa fila, R$10 para comer. E mais R$2 para ocupar um banheiro público. Então, eu pergunto para você, a gente consegue reduzir desigualdade social quando eu exijo do trabalhador que ele invista R$21 para participar de uma entrevista de emprego? Então, isso é irreal. Isso é um obstáculo a uma sociedade inclusiva. Se essa pessoa tem que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar, ela vai gastar R$30. Vamos multiplicar isso pelos dias? Se ela quiser buscar um emprego todo dia, ela vai ter que investir R$450 por mês para buscar um emprego. As pessoas estão desistindo de buscar emprego. Os economistas que nos acompanham no nosso plano de governo, eles dizem para mim, chegaremos ao mês de dezembro com 14% de desemprego em Curitiba. E os 14% de desemprego em Curitiba, Eduarda,
são muito mais sérios do que em outro município. Porque em Curitiba, por ser capital, 27% das pessoas têm trabalho em empregos públicos. 27%. Então, eu pego prefeitura, governo, sociedades, enfim, Sanepar, Copel, Tribunal de Contas. Então, esses 14% de desempregados vão ter que ser absorvidos por 70% do mercado, e não por 100%. Então, o grande desafio nosso para evoluir, para reduzir as desigualdades sociais, é você ter foco na geração de emprego e renda. E no que mais, além de distribuir essa questão do transporte coletivo, até para explicar um pouco mais, se você me permite, vou voltar a esse assunto. A partir do momento que você reduz a tarifa do transporte coletivo em 50%, o que você vai estar investindo? Vamos lá, fazendo esse cálculo. Se a família gasta duas tarifas de transporte coletivo para ir e 2 tarifas do transporte coletivo para voltar, uma família investe só em transporte coletivo R$ 1.400 por mês. Se eu reduzir pela metade, eu vou estar entregando para uma família R$ 700 por mês. Bolsa Família é até 200. Renda Brasil é até R$ 300. No nosso caso, será a maior distribuição de renda do país, independentemente de classe social. Então, fica aqui algumas linhas de diálogo sobre como reduzir a desigualdade social. Tem outras que estão dispostas no nosso plano de governo. Perfeito, candidata, muito obrigada. A próxima pergunta. Quais tipos de políticas você imagina necessárias para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Olha, Curitiba tem um grande desafio, que é o seguinte: a primeira coisa é que a gente tem que rever inovações que a gente perdeu. Essa é a primeira linha de entendimento. Vou dar um exemplo para você. Curitiba sempre foi vista como uma cidade de valores ambientais muito fortes. Então, nós tivemos muitas coisas boas em Curitiba que, infelizmente, foram deixadas de lado. Então, a primeira situação, vou dar um exemplo em relação à questão do meio ambiente. Nós precisamos resgatar tudo que a gente passou e deixou para trás na área do meio ambiente. Como é que a gente resgata inovações que a gente perdeu? Regando a cultura. Só que regar a cultura nos tempos atuais exigem do gestor uma perspectiva diferenciada de gestão. Então, me permita deixar esse exemplo. Hoje, Curitiba investe 46 milhões para enterrar o lixo, porque esse lixo é enterrado com base em quilo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa compartilhar com a população a responsabilidade pelo meio ambiente. Chegar para a população e dizer, olha, gente, a gente tem condição de economizar R$1 milhão por mês, se a gente fizer a destinação correta do resíduo sólido. Então, se as pessoas perceberem que a questão da destinação do resíduo sólido pode trazer dinheiro para a nossa cidade, as pessoas não vão estar restritas apenas a uma campanha. Elas vão estar vinculadas a um entendimento de que as campanhas geram resultado e que isso precisa ser feito. Quando eu trato de inovação, eu preciso ter como uma base mestre da minha gestão o benchmarking. Vamos falar um pouco de inovação, Eduarda? Sabe que eu não acredito que tudo precise ser criado do zero. Muitas inovações estão disponíveis no meio inteiro. A gente tem que ter, enquanto gestor, a capacidade de assumir de que muita coisa já existe, está à disposição no mercado. Então, a principal ferramenta se chama benchmarking, fazer uma avaliação de tudo que existe para trazer essa inovação para a nossa cidade. Eu sou contra fazer sombreamento de investimento, sabe? Eu sou contra isso. Então, a gente precisa aproveitar o que já existe no mercado, aproveitar as capacidades que já estão disponíveis e, claro, fazer de Curitiba um ambiente propício para o recebimento dessas inovações. Eu entendo que esse vai ser o grande diferencial. A gente fala muito, por exemplo, o pessoal fala bastante da questão do Vale do Pinhão e do desenvolvimento das inovações,
e das capacitações. Mas eu também entendo que tudo isso que está sendo desenvolvido em termos de inovação não está sendo prático o suficiente para ser internalizado pelas microempresas, empresas de pequeno porte. Esse é um exemplo que eu posso dar para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? A inovação, ela não tem que ser criada à parte, a gente tem que inverter a lógica da inovação. O mercado está sempre à frente da gente. Então, a gente precisa olhar para as empresas e criar a inovação com base na realidade do que as pessoas vivem, e não dentro de um escritório. Eu não sei se eu estou sendo clara para vocês, mas esse é o verdadeiro conceito de inovação. A inovação tem que vir do mercado para a gestão, e não da gestão para o mercado. Porque se for da gestão para o mercado, nós vamos estar jogando dinheiro público fora, porque tem muita coisa boa que já está pronta e que pode ser absorvida na nossa cidade. Perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta. Quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso eleita? E quais são as propostas para essas áreas? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder em poucos minutos. Então, vou falar primeiro da educação, certo? Nós vamos ter um aumento pelos serviços da educação ano que vem, bastante significativos. Muitas pessoas estão saindo da rede privada e vindo para a rede pública. Só que a educação, ela não pode ser vista só dentro daquilo que é responsabilidade do município. Esse é o grande erro das prefeituras. O que é responsabilidade dos municípios? É a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. Curitiba também tem 11 escolas dos últimos anos do ensino fundamental. Então, primeiro, essa parte nós precisamos fazer muito bem feito. Criar vagas de creche. A falta de vaga de creche é um impeditivo para as pessoas terem emprego, certo? Precisamos criar vagas, não construir creches. Ter o ensino fundamental em período integral. Hoje, das 185 escolas que nós temos em Curitiba, 36 são de período integral, 92 têm contraturno, que está tudo bagunçado. A gente precisa arrumar isso, certo? Então, educação em período integral. Mas a gente não pode parar aí, Eduardo. E esse é o grande erro das gestões que param por aqui. Vocês sabiam que no estado do Paraná, 27% dos adolescentes não fazem a matrícula no ensino médio? Isso é um dado muito relevante. Isso vai gerar consequências para o futuro seríssimas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode lavar as mãos dizendo que o ensino médio é de responsabilidade do Estado. A gente tem que investir nos jovens. E daí a gente tem em Curitiba a SMELG, que é a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. E eu pergunto, que J é esse? O nosso J será foco nos adolescentes de 13, 14 e 15 anos, que por meio do esporte vão ter um acolhimento adequado para continuar estudando. Eu preciso falar do primeiro emprego, eu preciso falar da capacitação laboral, e eu preciso também falar da formação para os idosos. Olha, gente, quero contar uma coisa bem importante para vocês. No ano de 2040, daqui 20 anos, nós vamos ter 540 mil idosos em Curitiba. Hoje, o número de idosos já é o mesmo de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E eu pergunto, o que nós estamos plantando na educação para as crianças de 0 a 5 anos, para que a gente possa ter, daqui 20 anos, uma cidade mais acolhedora em relação aos idosos? Porque a gente tem que entender que a gente não vai dar conta disso. O poder público não dará conta disso sozinho. E é o momento da gente plantar já. Então, eu escolhi aqui o tema educação. E se vocês me permitirem, eu vou escolher mais um tema, porque não vai dar tempo de falar de todos, eu vou escolher saúde. Gente, nós estamos... vamos falar primeiro de estrutura. A estrutura de Curitiba em relação à saúde, ela é adequada. Temos 111 unidades de saúde, mas as unidades têm que estar abertas. Essa é a primeira situação. Na questão das UPAs, a gente tem que entender que as UPAs cuidam de urgência e emergência. A gente tem que ter a coragem de fazer cogestão com entidades privadas. Fazer cogestão, Gustavo, de uma forma lícita, de uma forma transparente, com compliance, mas o fato, Gustavo,
é que a cogestão é mais barata e atende, por vezes, melhor e mais rápido a população. Por quê? Porque eu tenho toda uma nova modalidade que eles ficam com foco nisso, na urgência e na emergência. Mas o fato é que eu tenho uma demanda extremamente reprimida. Eu estou hoje com falta de diagnóstico, falta de exame, falta de acesso aos especialistas, com cirurgias eletivas todas paradas. A gente tem que retomar urgente essa situação. Daqui a pouco esse problema vai se tornar insolúvel e a demanda reprimida será ainda maior, porque as pessoas estão sem recurso para pagar o plano de saúde. Eu garanto a vocês, nós estaremos preparados para isso. A gente tem que garantir a saúde, que é um direito básico de toda a população. Então, toda essa avaliação na área de saúde precisa ser feita de forma imediata e rápida. Esse é o nosso compromisso. Perfeito, candidata, muito obrigada. Agora eu tenho duas perguntas de dois acadêmicos do Unicuritiba. A primeira é do acadêmico Murilo Campos. Então, ele pergunta, qual a sua visão sobre o avanço do campo progressista em grandes capitais? Olha, o que a gente tem que pensar, eu me pergunto muito com essa questão mais ideológica, posso dizer assim? Ideológica. Eu não gosto de estabelecer progressista ou não. Eu vou dizer o seguinte, eu vou falar um pouco da Covid, se você me permite. Acho que a gente perdeu uma bela oportunidade no Brasil. A gente poderia ter feito da Covid uma causa em comum para todas as pessoas. Ao invés disso, a Covid acelerou o nosso processo de dificuldade política, certo? Então, o que eu prefiro? Ao invés de falar de progressista, eu prefiro falar em causas comuns. Causas comuns para que a gente possa ter, em Curitiba, uma identidade naquilo que a gente propõe. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem que avaliar, por exemplo, o que funciona em Curitiba e o que não funciona em Curitiba, certo? A gente tem falado muito assim, o que é bom precisa ser mantido. Situações que precisam ser melhoradas têm que ser melhoradas. E o que não foi feito precisa ser feito. Agora, eu tenho tentado buscar as questões, tentado buscar um perfil, assim, uma identidade de não ingressar em temas tão ideológicos, para que a gente possa demonstrar para as pessoas que o ideal é encontrar causas comuns. Eu não sei se você quer fazer outra pergunta junto dos 5 minutos. Perfeito, pode ser então. Caso eleita, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais na cidade? As aulas presenciais precisam ser retomadas. Eu já conversei tanto com a iniciativa pública como com a iniciativa privada. Já falei bastante com eles, tenho mantido contato com diversos diretores da rede municipal e eu sempre digo que isso tem que acontecer. A gente não tem mais saída. As aulas precisam ser retomadas porque agora nós temos alguns direitos que estão sendo violados. O direito da família, que não consegue buscar emprego, e o direito também das próprias crianças que vão começar a ter algumas dificuldades em relação ao processo educacional. A faixa etária que é atendida pela Prefeitura de Curitiba é uma faixa etária muito importante para o desenvolvimento global do indivíduo, porque eu pego na educação infantil de 0 a 5 anos, eu pego nos primeiros anos do ensino fundamental até os últimos anos do ensino fundamental, até 13, 14 anos. Então, é um período de vida extremamente relevante e, assim, importante para esse desenvolvimento. Então, eu tenho combinado com todos, eu já assumi isso, que nós vamos retomar as aulas fazendo um comitê que vai ser constituído pela comunidade científica, por professores, por pais, pelo Ministério Público, por todos de forma conjunta. Eu sou prima do Clóvis Arnes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, certo? E eu conversei com ele esses dias, a perspectiva é que as vacinas vão chegar só no segundo trimestre do ano que vem. Ou seja, a partir de janeiro, ainda estaremos dentro da pandemia, e não pós-pandemia. E teremos que enfrentar todos os diálogos que estão sendo feitos em relação à vacina,
se deve ser obrigatória, se não deve ser obrigatória, qual que é a postura que a gente vai assumir em relação a isso. Então, eu tenho já mantido várias conversas para que a gente faça um planejamento adequado. Estou falando com sindicatos, sindicato de escolas particulares, sindicatos públicos, para que a gente assuma em conjunto esse grande desafio. Mas vamos retomar as atividades, Eduardo. Vamos retomar as aulas. Perfeito, candidata. Então, eu tenho uma pergunta da acadêmica Maiane Bittencourt. Ela pergunta: o plano de carreira dos servidores foi congelado pelo GRECA. Você tem alguma proposta sobre isso? Eu tenho proposta, sim. Achei um absurdo ele congelar o plano de carreira. Vocês são estudantes de direito. Acho que assim, violou o direito das pessoas, do trabalhador. Muitos trabalhadores não se veem buscando a formação hoje também em função disso. Nós já fizemos toda a avaliação do plano de carreira. Então, tem 3 situações que dizem respeito ao plano. Primeiro, o plano de carreira em relação aos professores da educação infantil e os professores do ensino fundamental, tá, Eduardo? Esses professores, esse plano de carreira, ele está aprovado, foi aprovado no período do Gustavo Fruit, ele foi amplamente dialogado, inclusive com sindicatos e com vários profissionais. Ele está pronto e realmente está congelado até o final de 2021. Então, nós vamos descongelar e nós vamos implantar esse plano de carreira, tá? Eu deixo bem claro dizendo o seguinte: nós não vamos dialogar sobre o plano de carreira. Nós vamos implantar o plano de carreira, porque ele cabe no orçamento, certo? O outro plano de carreira que eu quero contar para vocês é o plano de carreira da Guarda Municipal, que assim como dos professores, certo? Ele também foi amplamente dialogado, amplamente, assim, discutido com todos os profissionais, está pronto e também foi congelado, certo? Então, o plano de carreira dos guardas municipais também será implantado, porque nós já fizemos toda a avaliação orçamentária. Para os demais servidores, nós também temos que descongelar todo esse processo. Então, a proposta que a gente vai fazer para os servidores que não são professores e nem guardas municipais é fazer o diálogo sobre o plano de carreira, que é um diálogo imprescindível. O diálogo tem que acontecer de forma permanente. Então, eu quero dizer para todos os servidores que contem com o meu apoio, contem com a minha valorização. Vocês sabem que Curitiba é referência em muitas coisas. Curitiba ainda é uma cidade modelo. Vamos falar a verdade, né? Vamos ser transparentes. Agora, Curitiba ainda é uma cidade modelo, muito em função do trabalho desses servidores, né? Então, o servidor eles são o grupo, são o time que permite que as gestões tenham uma certa identidade. E eu quero dizer para todos os servidores, contem comigo, que a gente não tem time. O Podemos está sozinho, somos só nós, o Podemos. Para quê? Porque nós queremos realmente validar o perfil técnico das pessoas, valorizar quem é técnico. Eu vou contar para vocês que o meu vice-prefeito, eu sei que eu vou fugir um pouco do que você me perguntou, do plano de carreira, mas tem muito a ver, porque o vice-prefeito que eu escolhi, eu vou dizer que eu escolhi, foi o Dr. Rolf. Dr. Rolf é um advogado, criminalista, foi professor da Universidade Federal do Paraná por muitos anos, foi secretário de Segurança Pública da época do Mário Pereira, e ele foi escolhido pelo perfil técnico, porque para nós, uma cidade boa é uma cidade segura. Ele tem, Eduarda, Gustavo, Tânia, todos que estão me ouvindo, ele tem a capacidade técnica para fazer a articulação que a gente precisa, conversar com a Guarda Municipal, estabelecer os vínculos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, unir todas as forças de segurança do nosso Estado. Esse é o grande desafio para a área da segurança aqui de Curitiba. Então, a gente precisa, assim, vocês que são estudantes aí de direito, a gente precisa falar muito sobre a segurança. Os crimes de menor potencial ofensivo, que é roubo, sei lá, de celular, de bolsa, eles não estão sendo levados a sério mais. A Guarda Municipal fica 3 horas numa delegacia esperando para fazer um termo circunstanciado. Será que a gente não tem capacidade para mudar isso?
Guarda municipal tem poder de polícia, polícia militar tem poder de polícia. Isso já está aprovado na Constituição fazem 5 anos. E eu pergunto para vocês, estudantes, qual foi a alteração de gestão que a gente fez na nossa cidade em função de uma mudança substancial que a gente teve na lei, gente? Certo? A gente está perdendo oportunidades. Então, fica aqui a minha fala, voltando, então, aos servidores, voltando aos guardas municipais, contem com a minha valorização, com o meu empenho, com o meu esforço, para que a gente faça dessa cidade uma cidade cada vez mais segura. Obrigada, candidata. A Thaís Fagundes pergunta: Carol, qual a sua proposta para a mobilidade? Olha, quando a gente fala de mobilidade, o primeiro assunto que vem é a tarifa do transporte coletivo. Então, eu sei que eu já conversei sobre isso, mas eu vou ampliar rapidamente. Então, a nossa proposta é reduzir a tarifa do transporte coletivo, certo? Em 50% pela metade. Por quê? Porque a gente precisa incentivar que as pessoas usem o transporte coletivo. A cidade de Curitiba é uma das cidades mais motorizadas do Brasil. É uma cidade que prestigia o carro. Então, nós precisamos implementar algumas alternativas de gestão para que a gente mude esse cenário. Então, a primeira atitude que a gente vai tomar é reduzir a tarifa do transporte coletivo. As pessoas me perguntam, Carol, essa tua fala é eleitoreira, me diz aí como é que você vai reduzir em 50%. E as pessoas têm razão, a gente tem que mostrar o como. Então, a gente já fez a avaliação do custo do transporte coletivo em Curitiba, então, 15% é possível reduzir no custo do transporte coletivo. Gente, não existe caixa preta da URBS, nem verde, nem amarela, nem azul. Existe uma tabela que precisa ser avaliada para a gente ver aonde que reduz custo. A nossa equipe do plano de governo já fez isso e é possível reduzir 15% no custo. Da onde virão os outros 15%? Virão das gratuidades. As gratuidades advêm muitas de lei estadual e lei federal. Então, se elas advêm de lei estadual e federal, o Estado e o governo federal precisam ser cobrados por isso. Então, 15% vai vir do custo das gratuidades que serão cobradas do Estado e do governo federal. E os outros 20% virão de parceria público e privada. Como é que nós vamos fazer a parceria público-privada? Nós vamos aumentar a publicidade em terminais de ônibus e em ônibus, liberar a questão da internet, certo? E, acima de tudo, utilizar um grande potencial que a gente tem, que é transformar o cartão transporte num cartão multifuncional. Com isso, a gente consegue os 20%. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar com rede de lojas, a gente vai usar com rede de supermercado, farmácias e assim por diante. E, se necessário, eu vou buscar recurso dos bancos, transformando o cartão multifuncional em cartão de crédito. Aliás, essas pessoas, muitas pessoas que usam o transporte coletivo, não estão tendo acesso a uma conta bancária. Quem sabe a prefeitura possa assumir uma função a favor da população, também por meio do cartão de transporte. Mas, se eu falar de mobilidade só em transporte coletivo, eu vou estar sendo tecnicamente errado. Então, vamos lá, a gente precisa estruturar os modais. Hoje eu preciso que as pessoas consigam se deslocar até um terminal de ônibus por meio de bicicleta. Eu, particularmente, sou contra ciclofaixa, sou a favor de ciclovia. Eu prefiro colocar ciclovia nas marginais do que colocar ciclofaixa em ruas extremamente movimentadas. Mas isso é uma decisão de gestão. Se a pessoa chega de bicicleta até um terminal, ela tem que ter um estacionamento gratuito. Mas eu quero também falar sobre a linha férrea na nossa cidade. Nós temos uma linha férrea que corta toda a cidade e que vai até a região metropolitana de Curitiba. Nós vamos transformar a linha férrea no novo eixo de Curitiba. O ideal, para quem gosta de mobilidade, é que a gente tire a linha férrea de Curitiba e faça o anel ferroviário. Nós vamos precisar de recurso mediante fonte de recurso externa. Enquanto isso não acontece, eu deixo um recado bem sério para vocês. Curitiba tem pelo menos 35 passagens de nível na linha férrea. A linha férrea corta Curitiba em pelo menos 35 lugares. E a prefeitura
não fez o investimento de segurança nessas passagens de nível. E por isso, na semana passada, pessoas morreram por causa de um acidente que teve com o trem. Nós não podemos ser omissos. O investimento custa R$300 mil em cada passagem de nível. É um investimento significativo. Mas eu pergunto para vocês, quanto vale uma vida? Então, a prefeitura tem que priorizar a segurança no trânsito. Tem que ter os trechos de elevação e passagem de nível nas vias, na via férrea, ela tem que acontecer. Vai ser uma das primeiras ações da nossa gestão, porque eu não admito que se coloque em risco a vida das pessoas como a prefeitura tem feito hoje. Perfeito, candidata, muito obrigada. A gente tinha separado uma pergunta do aluno Guilherme Ross, mas a senhora acabou respondendo já nessa, então eu vou adicionar uma última pergunta. Qual a sua história de vida na atuação social e quanto já trabalhou em ação para o interesse público? Desculpe, quanto? Você pode me repetir a pergunta? Claro. Qual sua história de vida na atuação social e quanto já trabalhou em ação para o interesse público? Olha, eu diria que a minha atuação na vida social se confunde com a minha vida. Eu tenho muito orgulho de dizer isso para vocês. Eu vou contar uma história minha, pessoal, que eu não costumo falar, mas eu vou contar. Eu tenho um irmão com deficiência intelectual. Meu irmão nasceu com deficiência e ele sempre teve muita dificuldade, ele tinha 20 convulsões por dia e ele já fez 12 cirurgias no cérebro. Eu aprendi na minha vida o que significa ter uma atitude inclusiva desde dentro de casa. E como é difícil a gente enfrentar situações na sociedade para que a gente garanta o direito de todas as pessoas. Quando meu irmão nasceu, ele não tinha acesso à escola, ele não tinha, acesso à saúde de forma desenvolvida, no sentido de ter diagnóstico, porque naquele período a gente não tinha diagnóstico para situações. Então, a minha família transformou a nossa vida numa causa social. O meu pai, muitas pessoas não sabem, mas o meu pai é político, meu pai está como senador da República em função do meu irmão. Eu digo, eu sou muito legal, mas meu pai foi e entrou na política em função do que a gente vive com meu irmão. Porque quando a gente percebeu que para ter um acesso a órtese e prótese, a gente dependia de um deputado federal, de um deputado estadual, de um vereador chegar e pedir isso, a gente percebeu que a gente precisava fortalecer os movimentos sociais. E foi assim que aconteceu. Então, os movimentos sociais, eles são imprescindíveis para a evolução da nossa sociedade. E todos esses movimentos em prol social, eles se transformam em entidades sociais. E hoje, a gestão de Curitiba não está sabendo valorizar as entidades sociais. Então, a minha história, Eduarda, para não achar que estou fugindo da raia, a minha história se confunde com várias entidades sociais que são referência em Curitiba, referência nacional e referência internacional, especialmente na área da pessoa com deficiência, instituições essas que eu cresci junto. Então, é uma experiência de vida que eu trago. E o que eu carrego para a gestão? Eu carrego para a gestão a situação que as entidades sociais sabem dar conta do interesse público de forma melhor e mais barata do que o próprio poder público. Então, eu quero dizer que existe um compromisso meu para que a gente envolva mais as entidades sociais na nossa gestão. E quando eu digo envolver mais, hoje a gestão pública está equivocada em relação a isso. Porque hoje as entidades sociais estão muito limitadas à Fundação de Ação Social de Curitiba. A Fundação de Ação Social de Curitiba, ela é responsável pela política da criança e do adolescente, ela é responsável pela política da assistência social, ela é responsável pela política do idoso, então criança, adolescente, pessoa com deficiência, assistência social e idoso. Mas o terceiro setor vai muito além disso.
Por que a gente não pode envolver o terceiro setor na área do meio ambiente? Por que a gente não pode envolver o terceiro setor na área da cultura e na área do turismo? E o que nós vamos fazer em relação a um novo desafio, Eduardo? Eu sempre falei de pessoa com deficiência, porque é a minha vida, e hoje eu falo com 2.000 famílias em Curitiba que têm doenças raras, que é um novo dilema e que a gente precisa realmente garantir que essas pessoas tenham acesso mais rápido ao diagnóstico. Então, nós faremos um centro de referência às doenças raras. Então, o que eu quero para Curitiba? A minha vida se confunde com as ações sociais. Agora, eu preciso trazer a minha identidade pessoal e profissional para dentro da Prefeitura de Curitiba, porque assim eu vou conseguir construir uma cidade mais inclusiva, que valorize mais as pessoas, que garanta o direito de todas as pessoas, sejam minorias ou não. Então, eu espero que vocês me deem essa oportunidade para eu trazer uma identidade que é minha de vida para a gestão como prefeita de Curitiba. Muito obrigada, candidata. Para finalizar, né, a sua participação na nossa sabatina, eu concedo 5 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos vocês pela possibilidade que vocês me deram da gente conversar. Gostaria de falar sobre alguns temas que eu considero importantes. Eu quero falar um pouco sobre a questão da importância de volta, da geração de emprego e renda, porque esse é o nosso carro-chefe do nosso plano de governo. O poder público tem que parar de ser empecilho à gestão privada. Tem que parar de ser obstáculo. O poder público tem que entender que estamos todos do mesmo lado. Hoje, em Curitiba, a gente precisa provar que nós estamos do lado da livre iniciativa. Estudantes de direito, apoiadores da causa, infelizmente, hoje, de livre iniciativa, em Curitiba nós não temos absolutamente nada. A iniciativa privada está aprisionada num presídio sem regra. Então, não está livre, ela está aprisionada, que fique bem claro isso. Por quê? Porque o empresário, o empreendedor, aquela pessoa que gera dinheiro, que gera emprego na nossa cidade, eles me dizem, me deem um checklist de 30 pontos, que eu vou cumprir os 30 pontos, mas não me deixe com a regra que está na cabeça de um fiscal, que um dia vai dizer que a luz de incêndio tem que ficar na direita e depois vai dizer que a luz de incêndio precisa ficar na esquerda. Ou um fiscal que chega num dia e diz, eu preciso da conta de luz, e no outro dia preciso da conta de água. Ou tendo ao lado uma prefeitura que faz todo o esforço para fiscalização, mas não faz um esforço para garantir que um alvará seja liberado antes de 6 ou 7 meses. Então, nós não estamos vivendo, eu volto à tua pergunta, a primeira, Eduardo, nós não vivemos a equidade, nós não chegaremos à igualdade, nós não conseguiremos reduzir as desigualdades sociais. A gente precisa apoiar, em primeiro lugar, quem gera emprego. Eu tenho uma identidade social muito forte, mas a âncora da área social, a âncora do desenvolvimento social se chama emprego. Você precisa dar dignidade para as pessoas. E o poder público não está fazendo isso. Então, eu quero dizer para todos vocês, a pandemia dificultou ainda mais essa situação. A gente tem que entender que nós estamos diante de um novo cenário, diante de nova realidade, diante de novas necessidades. E isso vai ensejar da gestão um novo perfil de relacionamento com a população. E esse perfil de relacionamento o Greca não tem. Ele não tem a capacidade de fazer isso. Que fique muito claro, a gestão tem que estar adequada ao momento histórico. A gestão do Greca serviu para o tempo dela, mas agora não serve mais. É isso que eu quero falar com vocês, isso é muito importante. Eu repito sempre para as pessoas, uma cidade inteligente não é uma cidade que tem apenas um poder público inteligente. Não é uma cidade que tenha apenas uma iniciativa privada inteligente.
Não é uma cidade que tem uma universidade e alunos inteligentes. O grande diferencial nosso de gestão será articular tudo isso. Gente, vocês que estão dentro da universidade, eu acredito numa expressão que eu gosto muito, que se chama produção de inteligência coletiva. E eu pergunto para vocês, o que vocês desejam para o futuro de Curitiba? Gente, nós precisamos ir para o segundo turno. João Arruda está aí. João, vamos lá, precisamos ir para o segundo turno. Nós não podemos trocar 15 dias de campanha pelos próximos 4 anos do futuro da cidade. Então, me escutem, escutem o João, vamos ter a capacidade de levar essa eleição para o segundo turno. Nós não podemos admitir eleição de gabinete. A orientação, toda a orientação foi enfatizada para que se resolvesse a eleição do Greca em função da eleição do governo que a gente está e que vai ter daqui 2 anos. Curitiba não merece isso. Me deem a chance para que eu possa estar no segundo turno com o Rafael Greca e daí eu vou discutir com ele, olho no olho, frente a frente, quais são as prioridades para a nossa cidade. Então eu deixo assim um grande abraço para todos vocês. Nós estamos na mão de vocês. Assumam essa autoridade. Vocês têm o poder do voto. Muito obrigada e eu peço o apoio e o voto no 19. Muito obrigada, candidata, pela participação. Agradeço aqui em nome do diretório acadêmico. Ficamos à disposição para o que a senhora precisar. Cumprimento também o candidato João Arruda, que já ingressou aqui na sala. E passo a palavra agora para o professor Luiz Gustavo. Professor, tá no mudo. Desculpa, obrigado. Eduardo, obrigado novamente. Cumprimento a professora Tânia de novo. Na medida em que eu vou me despedindo da Carol, gostaria de dizer ao João Arruda, que ingressou agora, que eu estou aqui como convidado de honra, João. Sou professor da instituição e fui convidado tanto pela instituição quanto pelo diretório acadêmico. É um prazer estar aqui. E ao mesmo tempo, uma honra, porque eu fiz parte do diretório acadêmico, quando fui aluno da instituição, junto com o professor Rússio, junto com tantos outros professores que são professores da casa agora, e nos enche de orgulho essa maturidade política dos nossos alunos, João. Então, obrigado, Carol, por ter participado, agradeço, e cumprimento o João também, na medida que devolvo a palavra para a Duda. Desculpe, você me permite me despedir do João, Gustavo? Eu estou liberada para sair? Para tocar a agenda? Acho que a Duda concorda. Com certeza sim. Então, eu deixo meu abraço, muito obrigada, João. Boa sorte, bom sempre te ver, tá bom? E vamos em frente, porque a caminhada política tá linda, viu? Tá bom? Abraço. Obrigada, gente. Valeu, obrigada e parabéns a todos. Muito obrigada. Candidato João Arruda, boa tarde, né, oficialmente. Eu gostaria de conceder já 5 minutos para que o senhor faça a sua apresentação. Eu estou assistindo você, mas não estou conseguindo. Agora consigo me ver aqui. Bom, primeiro dizer que é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês da Universidade, da Unicuritiba. Quero agradecer a participação de todos os alunos, das alunas, do centro acadêmico. Quero dizer que o Luiz Gustavo, além de um excelente professor e uma referência para todos nós aqui na universidade, também é meu advogado, ou seja, vocês têm um professor extremamente qualificado, preparado, não só porque ele é meu advogado, mas porque eu conheci o trabalho do Gustavo antes de contratá-lo para ser meu advogado. Talvez um dos especialistas no Brasil que mais entenda de legislação eleitoral. E é muito bacana a oportunidade que vocês têm de aprender com ele também. Meu nome é João Arruda, eu sou o João, sou candidato a prefeito de Curitiba, cresci nessa cidade, estudei aqui, vivo e trabalho aqui. Aqui também eu me casei com a Paola, nós temos 4 filhos, o João, o Felipe, a Helena e a Cecília. A Helena faz 11 anos hoje, é aniversário dela, então, portanto, se tiver um pouco de barulho aqui que invada a nossa sabatina, é por conta da pequena festa que ela está fazendo aqui com os seus primos. A gente não pode fazer nada durante
o período de Covid e para não gerar aglomerações, ela chamou duas primas dela, mas está brincando aqui na sala, fazendo a confusão dela. E fui deputado federal por 2 mandatos, relator do Simples Nacional, novo enquadramento tributário, instrumento importante para ajudar as pequenas empresas de todo o país, presidente da Comissão Especial do Marco Civil da Internet, relator da Lei de Licitações, da nova Lei de Licitações, que infelizmente ainda está parada no Senado, mas já foi aprovada pela Câmara de Deputados, e também autor da Lei Maria da Penha Virtual, uma lei que protege as mulheres de todo o Brasil contra crimes de violência pela internet. Eu vou contar o caso aos poucos aqui para vocês, como a gente construiu essa nova lei de proteção às mulheres, mas sempre pautei o meu mandato por embates importantes em defesa da igualdade racial, para diminuir as diferenças sociais e desequilíbrios no nosso país, e também uma política de resultados importantes, né? O deputado federal, ele articula o orçamento também da União. Foram muitas obras, equipamentos e programas que eu consegui trazer para o meu estado através de um trabalho conjunto com outros parlamentares para melhorar a vida de pequenas cidades do interior, assim como também a dos curitibanos. Fui candidato a governador, abri mão de uma reeleição, diria aqui, digo com humildade, não pensem que é prepotência minha, mas uma reeleição muito tranquila para deputado federal, porque entendia que naquele momento era preciso apresentar um projeto para o estado do Paraná. O mesmo fiz agora como candidato a prefeito. Hoje não exerço o mandato, fiz uma opção, corri esse risco, faço política com desprendimento. Hoje sou um pequeno empresário do comércio aqui, assim exerço a minha atividade profissional e coloquei meu nome à disposição e de um jeito um pouco parecido com a de governador. Não me sinto representado pelas pessoas da política tradicional que, através de um conchavo, fazem uma composição, tiram candidatos e candidaturas. Isso fere demais o processo democrático no nosso Estado. Nós não podemos transformar isso numa cultura. Se em 2018 tiraram candidatos, a desistência do Osmar Dias, para facilitar a eleição de um dos candidatos do Richa, o mesmo fazem agora, quando fazem uma composição com o governo e tiram candidatos que têm grande potencial para favorecer uma candidatura em nome de uma possível aliança em 2022. Se o Greca foi apoiado por esse mesmo grupo político lá atrás, agora terá o compromisso de apoiar o mesmo grupo em 2022. Nós estamos falando do desenvolvimento da cidade, dos investimentos que a cidade deve receber, da transparência, do cuidado com os serviços públicos, ou simplesmente do palanque eleitoral de algumas pessoas. Os projetos têm que ser em torno de causas e priorizar o espírito público. Não apenas um projeto de poder que dê preferência para alguns quadros da política tradicional já conhecidos por muitos paranaenses e curitibanos. Uma introdução rápida, já fiz alguns comentários, mas acho que a gente pode dar sequência ao nosso bate-papo aqui hoje. Mas para finalizar, ninguém governa sozinho. Eu agradeço imensamente a possibilidade que vocês me dão aqui. E esse diálogo, essa interação que nós teremos aqui, também será um exemplo de como queremos fazer uma cidade mais justa, uma cidade que cuide mais dos pequenos empresários, dos estudantes, dos universitários, dos servidores públicos, das pessoas que fazem a nossa cidade rica, linda e bela. Perfeito, muito obrigada. Eu vou começar então com 4 perguntas fixas e após eu passo para as perguntas dos acadêmicos e do público que está nos assistindo. A primeira, como o senhor pretende contribuir para conseguir a equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, preconceitos, etc. 5 minutos. É preciso combater o preconceito com muito rigor. Isso não é simplesmente através de uma política pública, de um programa, de uma secretaria, é uma questão de comportamento do próprio gestor. Se estabelecer uma cultura de práticas saudáveis em relação ao enfrentamento necessário ao preconceito, é extremamente necessário. Eu, como disse aqui, sou autor da Lei Maria da Penha Virtual, uma comunicadora de Maringá, mulher trabalhadora,
me procurou porque tinha sido vítima de crime de vingança e precisava lutar, enfrentar o problema, porque o processo que ela entrou contra aquela pessoa que tinha sido o autor dos crimes deu a ela meia dúzia de cestas básicas e uma condenação, uma punição muito leve. Nós aumentamos o rigor dessa punição com a possibilidade de reclusão de homem que comete o crime de vingança usando imagens íntimas de mulheres. É assim que nós vamos fazer uma boa administração, com a participação de mulheres, de grupos do LGBTQI+, com a participação dos nossos afrodescendentes, com a educação na escola. Isso passa também pela formação dos jovens. Nós temos que incluir na grade curricular como foi construída a nossa história, para que a gente estabeleça, de fato, uma cultura na nossa cidade de igualdade. Agora, em relação aos desequilíbrios sociais, que são inúmeros, nós precisamos de bairros mais fortes, independentes, né? A gente se preocupa muito, digo, a atual gestão prioriza muito o centro da cidade, os bairros mais nobres, e deixa a desejar nos bairros mais afastados. Não que a gente queira tirar dos bairros mais nobres para os bairros mais afastados, muito pelo contrário, a boa manutenção, a limpeza da cidade, os cuidados, eles devem continuar ocorrendo. Por outro lado, eu tenho um projeto que apresentei já na campanha eleitoral para desenvolver melhor todos os bairros da nossa cidade, com centros expandidos em 9 regiões da cidade, com integração dos bairros com a região metropolitana, através do terceiro anel, para tirar a pressão do centro da cidade, a mudança do zoneamento desses bairros, para que a gente possa ter prédios, edifícios mais altos, mais elevados, para que a gente possa ter um comércio de qualidade e que as pessoas não precisem transitar para o centro da cidade para buscar esse serviço. E nos centros expandidos, os centros comunitários, o serviço público também, que muitas vezes é necessário que se venha para o centro da cidade para buscar esses serviços. Desta forma, a gente vai ter mais qualidade de vida nos nossos bairros, mais independência e uma atenção especial, com pavimentação, ciclovias, calçadas de qualidade, serviços públicos e privados, e isso com certeza vai diminuir muito os desequilíbrios sociais da nossa cidade. Mas é preciso fazer muito mais, é preciso investir em emprego, em renda, em educação e saúde. Só assim a gente terá uma cidade mais justa e equilibrada para todos. Perfeito, muito obrigada. Quais tipos de políticas você imagina necessária para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Olha, Eduarda, veja que o nosso transporte coletivo, e nós muitas vezes somos reféns por ser uma cidade que historicamente é modelo em diversos aspectos, mas a gente não pode ser refém da nossa história sem que exista uma evolução. Nós temos serviços bons em diversas áreas, melhores do que muitas capitais do Brasil, mas nem tudo é perfeito. Veja que o serviço de transporte coletivo, por exemplo, em Curitiba, não tem nem um aplicativo digital que possa oferecer conforto e segurança para o passageiro, que ele saiba aonde está o transporte e o veículo que ele vai pegar. Não tem nem um painel digital no ponto de ônibus para que esse passageiro saiba o horário que o ônibus vai chegar e vai sair, assim como a gente não consegue analisar os serviços terceirizados, e são inúmeros, infelizmente. Na minha gestão, por exemplo, não vai ter saúde terceirizada. A saúde será nossa, nós vamos valorizar os nossos servidores, as nossas estruturas com investimentos, e a gestão, a responsabilidade da gestão será nossa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de terceirizar a gestão. Eu não sou radicalmente contra uma parceria público-privada para construir uma estrutura nova na cidade, que seja feita por uma empresa que queira explorar o uso de um espaço para o estacionamento ao longo dos anos para receber o seu retorno e ter uma pequena margem de lucro dentro de uma concorrência legítima. Não tem problema nenhum, mas os serviços públicos de saúde e educação têm que ser nossos, a gestão tem que ser nossa. Mas eu voltava aqui ao transporte público, ao transporte coletivo, e essas terceirizações. Se nós temos condição, através do aplicativo do Uber ou iFood de comida, de receber o serviço ao mesmo tempo em que existe mais transparência,
nós temos que ter também a possibilidade de julgar o serviço. Eu quero, por exemplo, com o QR Code, apontar o meu telefone celular para um poste de luz e indicar para a prefeitura que esse serviço está queimado. Eu quero, por exemplo, julgar o serviço de transporte, eu falei de ônibus aqui, pegar o ônibus, saber que horas ele chega, e o serviço 5 estrelas para julgar o transporte, para ver, para dizer para a prefeitura se eu consegui sentar no ônibus ou se estava muito cheio, se as condições dos ônibus eram antigas, se o ônibus estava velho ou se era novo, em que condições os carros se apresentavam, se eu fui assediada, você falou de igualdade, do preconceito e do assédio de mulheres, que acontece com muita frequência dentro do ônibus. Eu quero poder dizer nesse aplicativo o que está acontecendo, fazer essa denúncia, assim como outros serviços, como de tecnologia, de iluminação pública, de calçadas, para que a cidade possa saber o que está acontecendo em cada canto, em cada região de Curitiba. Mas, do que isso, é preciso garantir a tecnologia dentro da sala de aula. Hoje, você colocar um laboratório de informática é uma coisa antiga. Nós estamos na era dos smartphones. A criança que não tem, o pai tem, o tio tem, o avô tem. Quem não tem, a gente tem que garantir os aparelhos de smartphones, assim como iPads, que podem ser compartilhados entre os alunos. Agora, não adianta oferecer apenas a tecnologia sem oferecer conteúdo digital também. E se nós fizermos, através de uma ação do MDB em nível estadual, o livro didático público, nós teremos, a partir do ano que vem, conteúdo pedagógico, digital, público, formulado pelos professores da nossa rede pública. Eu, como prefeito, vou fomentar, vou ajudar para que Curitiba seja uma cidade tecnológica, inovadora e digital. Perfeito, candidato. Muito obrigada. Quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso seja eleito? E quais são as suas principais propostas para essas áreas? Eu acho que, nesse momento, a prioridade para nós, são diversas prioridades aqui, eu gostaria de falar de muitos projetos quando se trata de prioridade. Vamos começar por infraestrutura, eu já fiz uma breve introdução. Conclusão da linha verde, são 9 interseções que são necessárias para se terminar a linha verde. O ritmo tem sido de uma obra por gestão, isso significa que a linha verde só será concluída em 36 anos. Nós faremos todos os viadutos, todas as trincheiras, todas as passarelas necessárias para substituir os semáforos por essas obras, para deixar o trânsito fluir na linha verde com mais segurança, vai ajudar o desenvolvimento econômico, redução de poluentes e fazer com que Curitiba, a grande Curitiba, possa se unir novamente, algo que era o grande objetivo, né, dessa obra. Infelizmente, ela mais divide do que une, as pessoas perdem muito tempo no trânsito. Os centros comunitários, os 9 que nós queremos construir nas regionais da cidade, e o terceiro anel. Esse é o projeto de infraestrutura. Ah, mas João, tem dinheiro para fazer? Tudo que eu estou me propondo a fazer em relação à infraestrutura cabe no nosso bolso, cabe no nosso orçamento. A linha verde, por exemplo, deve custar 240, 260 milhões. A capacidade de investimento da prefeitura anual é de quase 600 milhões. Isso diluído em 4 anos a gente consegue fazer. Estou falando fora a possibilidade de captação de recursos e investimentos de bancos internacionais, o que Curitiba sempre teve tradição de conquistar, exatamente por conta da sua capacidade de planejamento e de apresentação de projetos através do IPUC. Educação é prioridade para nós. É preciso aumentar o orçamento da nossa educação. Hoje não existe nenhuma capacidade de investimento. E alguns problemas sociais que nós enfrentamos. Hoje, todos os equipamentos culturais na nossa cidade estão concentrados no centro da cidade. Nós temos aí 60% ou 70% dos equipamentos dos teatros, das bibliotecas, que estão no centro. Pouco acontece nos bairros. A única maneira da gente levar rapidamente a cultura, equipamentos culturais, para que se pratique arte, esportivos também, para a periferia, para os bairros mais afastados da cidade, é através da educação, é investindo nas escolas, nessas estruturas existentes. Tem muitas que são enormes, com espaços ociosos. As que não têm esses espaços, nós queremos desapropriar áreas e complementar os espaços da rede pública com essas obras de infraestrutura cultural. Agora, não dá para trabalhar a educação
hostilizando os professores e os servidores da rede pública. Hoje mesmo, exemplo do que acontece em Curitiba, uma medida tomada pelo governador de perseguição dos professores e servidores do PSS. Algo absurdo, né? Que é obrigar o servidor, agora, a essa altura do campeonato, no meio da pandemia, se matricular e pagar por uma prova para poder continuar na gestão pública estadual. Exemplo disso é o que acontece em Curitiba também. Congelaram o plano de carreira, que é um estímulo, que é um incentivo para os professores. Não tem como trabalhar em parceria com eles. Todos os exemplos que deram certo no mundo são os exemplos, são cases de países que investem no professor. É incentivo, é fazer um PDE, com o exemplo do que nós tínhamos no Estado, um PDE municipal. Fazer o retorno do RIT, que é a complementação da gratificação para os professores que cumprem horas a mais. Investir na educação especial também, nos ambulatórios que estão fechados e na qualidade dos professores que podem trabalhar com os acadêmicos, com os estagiários, mas os estagiários não podem assumir isso sozinhos. E a saúde é preciso de gestão. Nós temos 111 unidades, 9 unidades básicas, 9 24 horas, e você deve ser acostumada, o pessoal que acorda cedo, que vai cedo para a faculdade, aí, ou que trabalha cedo, passar pela frente das unidades e ver aquela fila longa de pessoas, desde as 4 horas da manhã até as 7, esperando para receber um atendimento. Isso tem que acabar. Abrir os postinhos no final de semana para tirar a pressão das unidades 24 horas, fazer concurso para termos mais médicos, mais enfermeiros e mais profissionais, nos preparar para epidemias sazonais com um banco de profissionais qualificados e preparados que podem ser chamados a qualquer momento. E no posto de saúde tem que ter remédio. Não basta o posto ser bonito se as prateleiras estão vazias. Portanto, essa gestão nós faremos em conjunto, com muito cuidado, para oferecer o melhor serviço de saúde aqui do Brasil, na cidade de Curitiba. Muito obrigada. Caso eleito, como pretende administrar a retomada das atividades como as aulas presenciais na cidade? O ensino precisa voltar gradativamente. Veja, o Covid é culpa do Covid, do vírus. Ninguém é culpado por conta disso. Agora, é preciso observar, ouvir os médicos especialistas, a ciência, os infectologistas, ao mesmo tempo em que é preciso tomar decisões rápidas. O diálogo é muito importante. No caso da abertura do comércio, é preciso reunir o setor produtivo. E quando se trata da escola, da educação, o mesmo deve ocorrer com os professores, com os diretores. E eu tenho conversado já muito com eles, me preparando para esse retorno das aulas que vai acontecer no ano que vem. Nesse momento, era preciso gerar mais interatividade do com o aluno, talvez pela internet. Simplesmente oferecer aula pela televisão não faz com que o professor tenha contato com o aluno. E geralmente o professor é responsável pela vida desse aluno, sobretudo em bairros mais carentes da nossa cidade. São alunos que sofrem muitas vezes por conta de violência doméstica, são alunos que não estão se alimentando direito, alunos que sofrem de depressão e outros problemas mentais, que precisam desse contato pelo menos 1 ou 2 vezes por semana através da internet. Quando eu digo retorno às aulas gradativas, tem alunos que fazem parte de famílias que têm membros em grupos de risco. Esses alunos não podem voltar agora. Mas os alunos que não fazem parte desses grupos de famílias que têm membros que estão em grupos de risco, que têm a possibilidade de contágio e consequências mais graves, esses alunos que não fazem parte dessas famílias podem retornar às aulas, desde que seja em um número menor, não todos os dias da semana. A gente pode dividir isso em 2, 3 dias por semana, por turma, em turmas de 10 alunos a 15 alunos no máximo, de maneira protegida, com álcool em gel e com máscara, de preferência em locais abertos. Por que eu defendo isso agora? Por conta exatamente desse contato que é necessário com os professores, dos alunos com os professores, e com outras crianças também. Isso é determinante na formação de cada jovem. Mas o retorno definitivo só deve acontecer a partir do ano que vem, quando nós tivermos a solução da vacina. Assim como eu defendo também a distribuição de conteúdo pedagógico. Mas livro já está sendo distribuído, ele já tem o material. O
Mais do que isso, a construção de algum material pedagógico digital que tinha já que ser feito. Olha, nós estamos há quanto tempo? Desde março, né? Fevereiro, março, bastante tempo já. Então, esse material já tinha que ter sido formulado para os alunos, para gerar interação entre alunos, assim como outros brinquedos, o quebra-cabeça, outras brincadeiras que podem ser realizadas em casa, que fazem parte, são importantes para a formação do jovem também. E o retorno definitivo a partir do fim, ou melhor, a partir de um novo começo que nós teremos que viver depois da vacina contra a pandemia. Perfeito, muito obrigada. Eu vou passar então para as perguntas dos acadêmicos. A primeira pergunta é da minha amiga querida, agradeço por estar assistindo, a Laura Rocha. Ela pergunta: candidato, qual a sua estratégia para a diminuição dos empregos causados pela pandemia? Acho que a Laura perguntou para o aumento dos empregos, né? Do desemprego, ela falou, diminuição do desemprego, talvez. Eu entendi a pergunta. Laura, esse é o nosso grande desafio, e esse é o motivo pelo qual eu quero ser prefeito de Curitiba. Eu fui relator do Simples Nacional, nós mudamos o enquadramento tributário das pequenas empresas. Não foi o perfeito ainda, nós tínhamos lá o enquadramento tributário de uma escada com grandes degraus, e o empresário, quando começava a subir, ficava com receio de passar para uma nova faixa, e o crescimento muitas vezes era lateral. Ele sonegava, abria uma nova empresa, e isso fazia com que as empresas tivessem medo de crescer. E isso acontece na prática aqui em Curitiba também. Muitas vezes o empresário desiste por conta da burocracia apresentada pela prefeitura. Muitas vezes não tem capital de giro. Em outros momentos, agora durante a pandemia, esse trabalhador é demitido da empresa e quer empreender, mas não tem nenhum apoio, não tem uma consultoria, não tem um encaminhamento. Nós vamos criar a Universidade do Trabalhador, que vai qualificar a mão de obra, vai trabalhar em parceria com os empresários da nossa cidade, para que eles saibam o que fazer para enfrentar uma crise, onde buscar uma linha de crédito com juros mais baixos, sem que isso passe pelo Banco Central. Hoje é possível a empresa simples de crédito e você conseguir dinheiro barato para poder superar crises, mas muitas vezes esse empresário, esse jovem empresário, essa pessoa que quer começar um negócio novo pela primeira vez, não sabe como começar. Então, nós vamos criar a universidade, que vai ser um núcleo de estudos, que vai trazer alternativas inovadoras para que quem quer empreender na cidade possa ter mais efetividade, melhores resultados. E, com certeza, isso vai fazer com que a gente tenha mais empregos. Assim como aquele empresário já consolidado, que busca a mão de obra qualificada, terá um banco de trabalhadores já capacitados, ou ele vai nos dizer em que áreas nós precisamos capacitar alguns trabalhadores para que a gente possa encaminhar, direcionar esses trabalhadores para o mercado de trabalho. Assim como, vinculada à Universidade do Trabalhador, a agência do empreendedor, para a gente vencer essa burocracia da prefeitura. O prefeito e a prefeitura precisam se colocar no outro lado do balcão, junto com o empresário, para que ele tenha sucesso, porque só assim ele vai pagar os seus impostos em dia, tendo sucesso, mantendo empregos. Assim nós vamos vencer, com certeza, a crise do desemprego na nossa cidade. Perfeito, muito obrigada. Temos a pergunta também da Dayana Santos. Candidato João, qual a sua posição sobre a terceirização da saúde? Dayana, acho que já falei em outro momento aqui, radicalmente contra. De jeito nenhum, nós não podemos terceirizar a nossa saúde. Em São Paulo, onde tudo começou no governo do PSDB, as terceirizações da saúde, existiam hospitais que eram administrados por empresas que estabeleciam como critérios o atendimento uma quantidade específica, um teto para o número de atendimentos, é verdade. Por exemplo, um hospital que era administrado por uma OCIP, ele tinha lá que realizar 1.000 procedimentos por dia. Acima disso, estava fora do contrato. Ou seja, o empresário fala, não, se eu estou fora do contrato, eu não presto o serviço e o atendimento. Outros casos mais graves, as OCIPs, que são, na verdade, intermediárias dessa contratação de empresas privadas, são quase que empresas fantasmas. Na verdade, a gestão geralmente é feita por pessoas ligadas às empresas contratadas.
E as empresas geralmente estão envolvidas em escândalos de corrupção. A daqui, por exemplo, que está em 2 unidades de pronto atendimento, está envolvida naquele escândalo de corrupção do Rio de Janeiro. Na verdade, o grande objetivo dessas empresas é lucro no final do mês. O prefeito costuma dizer que ele economizou dinheiro com as terceirizações das unidades de pronto atendimento, que custariam mais para os cofres públicos em relação ao orçamento municipal, do que a terceirização. É óbvio isso. Uma empresa privada, ela tem vários produtos para oferecer. Ela pode te vender só o arroz, só o feijão, o arroz e o bife também. Ela reduz o custo porque ela reduz a qualidade de serviço. Essas unidades de pronto atendimento, a gestão delas tem sido feita, e muitas vezes isso é grave, porque lá nós temos leitos de urgência e emergência por médicos sem residência. Têm sido feitas por estagiários que substituem médicos especialistas, não têm os equipamentos necessários, não têm os materiais, e a responsabilidade passa a ser daquela empresa. Não dá para fazer, e olha o perigo aqui, viu, Daiane? Não é só a ameaça de terceirização da saúde, é também a vontade do prefeito, ele já anunciou isso, a terceirização dos CMEIs, né, da cidade. Agora, quero voltar um pouquinho aqui. Nós temos um déficit de 8 mil vagas, e nós temos convênios com entidades, com escolinhas particulares, algumas entidades que oferecem as vagas para as crianças. Outro problema que nós temos que enfrentar, até porque fecharam os maternais nos CMEIs. E eles assumem essa responsabilidade. Eu não sou contra. Eu acho que nós podemos manter essa parceria, porque nós não vamos conseguir um número adequado de creches nos próximos anos para suprir as 8 mil vagas que nós precisamos. Então, vamos continuar com a parceria com as entidades particulares, as escolinhas. O convênio, o valor que é repassado para essas escolinhas é muito pequeno. E é um absurdo que o prefeito parou de repassar o convênio durante a crise. Isso torna muito difícil a vida dessas escolinhas e o retorno às aulas, porque o que pode acontecer é que essas escolinhas não consigam voltar, porque quebraram antes da hora. Isso tem acontecido com muitas empresas da nossa cidade durante a pandemia pela falta de apoio durante esse processo. Só os grandes empresários do transporte coletivo é que foram ajudados e receberam auxílio da Prefeitura de Curitiba. Perfeito, candidato. Muito obrigada. Tenho uma pergunta da acadêmica Beatriz Duma. Ela pergunta, afirma, primeiro, sabemos que muitos pais precisaram tirar suas crianças de escolas particulares por conta de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia. Isso quer dizer que precisaremos de mais vagas de escola no âmbito municipal. Como a sua gestão, pretende lidar com esse problema, tendo em vista que os centros municipais de ensino infantil já existentes e as escolas conveniadas? Acho que eu tinha respondido a pergunta dela, mas eu faço questão de reforçar. Nós vamos manter os convênios com as escolas particulares que oferecem vagas a um custo muito pequeno. É claro que existe uma avaliação da prefeitura em relação à qualidade dessas entidades, dessas escolinhas, para que elas ofereçam um bom serviço. E bom o comentário, muito bom o comentário dela, porque esse desafio, ele é muito grande, será maior daqui para frente, não é só em relação à educação, pais que estão retirando os seus filhos de escolas particulares e colocando em escolas públicas, mas tem a ver também com a saúde. Nos últimos dias, parece que 10 mil pessoas deixaram de pagar o convênio de saúde, aquele seguro privado, particular, para poder ter o serviço particular de saúde, e foram para o serviço público. Se a gente não se adiantar e não fizer o planejamento adequado para melhorar os nossos serviços, e aí eu volto, é preciso acabar com a terceirização, investir nos nossos servidores públicos da saúde, investir nos nossos professores, plano de carreira, previdência, conforto e segurança para que essas pessoas possam trabalhar tranquilas, assim como eu defendo o mesmo em relação à guarda municipal, porque o nosso sistema de serviços públicos pode ter um colapso daqui para frente. Nós quase tivemos um colapso durante a pandemia do Covid.
Se nós tivermos esse aumento de desemprego, isso é natural, vai acontecer, é consequência da crise de saúde, a crise econômica do nosso país, vai aumentar a demanda da educação, da saúde, e também da segurança, né? Por conta da violência, por conta de assaltos que podem ocorrer. É preciso gerar empregos, enfrentar o problema social, encaminhar essas pessoas para a Universidade do Trabalhador para se qualificarem, para a Agência do Empreendedor para montarem novos negócios, mas é preciso investir muito, e eu farei isso com muita satisfação e alegria, que é nos nossos serviços de saúde e de educação. Principalmente em relação à educação, porque essa estrutura ela tem que existir através das escolas como um centro comunitário. É um clube do bairro, né, com atividades no contraturno escolar, com professores satisfeitos, bem remunerados, que possam atender a comunidade em diversos aspectos. Nós não podemos nos esquecer que, muitas vezes, a merenda escolar é a única refeição de uma criança por dia. E que, se ela não for boa, significa que ela não vai ter uma única refeição saudável. E quando eu falo de alimentos, já pegando um gancho no outro aqui, Eduarda, nós temos os alimentos aqui, eles estão indo para fora do país. Os nossos produtores da Grande Curitiba, vamos investir nas feiras livres, nas feiras abertas, nos mercados itinerantes, para que a gente possa oferecer comida de qualidade barata, e o monitoramento disso através de um observatório de segurança alimentar. Gerar renda, empregos através da produção e do comércio de comida, ao mesmo tempo em que é preciso ter acesso a comida barata e de qualidade. Nós temos 2.600 moradores de rua em Curitiba hoje, e condições de acolhimento apenas para 1.600 moradores. Tem 1.000 pessoas que não têm para onde ir durante a madrugada, mesmo que queiram procurar uma estrutura de apoio, não conseguem. Então, é preciso investir rapidamente nos mercados populares, nos armazéns da família e nos restaurantes populares. Perfeito, muito obrigada. Para finalizar a sessão de perguntas, eu, em nome da professora Chalu, professora do Unicuritiba, pergunto: candidato, outros candidatos têm dito que pretendem acabar com os cargos em comissão. Qual a sua posição a respeito dos cargos em comissão no município? Quero agradecer a pergunta da professora, aliás, quero agradecer da professora que fez a pergunta, quero agradecer a todos os professores e professoras da universidade que nos dão essa oportunidade aqui hoje. Dizer que é preciso sim reduzir cargos de confiança. Eu gosto muito de trabalhar com os servidores públicos, eles têm uma memória técnica que um cargo comissionado não tem. Por outro lado, também é bom, positivo, oxigenar a gestão, trazer pessoas que viveram outras experiências fora do serviço público. Essa mistura, esse equilíbrio é que faz com que a gente possa oferecer uma gestão de qualidade. Agora, excessos, privilégios, eles precisam ser combatidos. Muitas vezes se faz proselitismo em cima disso, né, dizendo que isso vai resolver o problema do orçamento público. A gente sabe que não vai. O valor é muito pequeno perto do orçamento do que se gasta com comissionados. Agora, ocorreu na gestão atual, por exemplo, né, os cargos comissionados em excesso para o gabinete do prefeito, que são assessores que não fazem absolutamente nada, a não ser bajular o próprio prefeito, ou aqueles que ficam o dia inteiro na internet. Eu sempre sou vítima disso, o dia inteiro na internet fazendo críticas aos adversários e opositores do prefeito, e ao mesmo tempo se congela o plano de carreira dos professores e dos servidores da saúde, dos guardas municipais, se retira o fundo de previdência, o dinheiro do fundo de previdência dos servidores para investir em asfalto na véspera da eleição. Não que o asfalto seja ruim, o asfalto é bom, todo mundo gosta, mas mexer no dinheiro da previdência, ao mesmo tempo em que eu aumento o número de cargos comissionados, uma gestão ela tem que ser coerente. E mesmo aqueles que ocupam os cargos de confiança não podem ser apenas afiliados políticos do prefeito, tem que ser pessoas que tenham qualificação técnica e que possam complementar o trabalho do servidor público. Perfeito, muito obrigada. A gente tem tempo ainda. Eu tenho mais uma pergunta do acadêmico Pedro de Oliveira.
Você prefere que eu faça ou que eu já passe para as considerações finais? Não, faça a pergunta. Perfeito, então. Ele pergunta: qual a importância da sua candidata a vice-prefeita no trabalho da melhoria da educação municipal? Legal, é importante que eu fale da minha vice aqui, a gente tem tanta coisa para falar. Talvez algo mais importante em relação ao meu projeto e à minha candidatura é a presença da minha vice, que é uma servidora pública, que foi chefe do núcleo de educação durante 8 anos da região de Curitiba e que nunca teve qualquer tipo de desgaste com os servidores e com os professores e professoras. Vejam o que aconteceu na gestão passada, na frente da Assembleia Legislativa, vejam o que aconteceu durante o governo Álvaro Dias, com os professores, em que se colocava a cavalaria da polícia em cima dos professores, que não havia qualquer tipo de diálogo. E é assim que a gente quer governar, com a transparência, com seriedade, com propostas possíveis, viáveis, com os pés no chão. Tanto eu quanto a Sheila vamos sentar com os professores para rever esse plano de carreira. Agora, me entusiasma muito a possibilidade da gente ter a reciclagem fora da sala de aula, para que os professores possam interagir, trocar experiências, receber conteúdo de outros professores de outros estados, de outros países, ou mesmo daqueles que estão aqui, que podem dar contribuições excelentes da própria universidade aqui, que nós podemos levar, e de outras universidades também. Essa possibilidade de diálogo e da construção de uma educação melhor passa, com certeza absoluta, pela minha vice-prefeita, a professora Sheila. E nós vamos fazer com que Curitiba tenha a melhor educação do Brasil, porque resolver a educação, a formação do jovem, é resolver os problemas futuros da nossa cidade. E mais do que isso, o combate aos desequilíbrios sociais da nossa cidade passam pelos investimentos que nós queremos fazer na educação, tanto em infraestrutura quanto no professor. Perfeito, muito obrigada. Eu concedo, então, 5 minutos para suas considerações finais. Quero reforçar o meu pedido de apoio aqui para todos os acadêmicos, meu agradecimento também pela oportunidade. Nós vivemos um período muito difícil de crise, de pandemia, o que afasta as pessoas também, de certa forma, mesmo que indiretamente, do processo eleitoral. A discussão e o debate político, ele precisa acontecer. A decisão que nós tomaremos agora terá reflexo nos próximos 4 anos de administração. As pessoas se sentem intimidadas, muitas vezes, por conta do processo de disputa eleitoral, quando tem acesso a pesquisas, por exemplo. Deixa eu trazer um pouquinho do histórico das últimas eleições. Se dependesse da pesquisa Ibope, na última semana de campanha para o Senado, nós tínhamos 2 senadores que não se elegeram. Aqui em Curitiba, na última eleição para prefeito, o candidato que foi para o segundo turno, na última semana de campanha, de acordo com o Ibope, tinha 7%. Em 2012, o Gustavo Fruit estava completamente fora do segundo turno na pesquisa de boca de urna da eleição. E digo tudo isso porque nós não podemos nos sentir intimidados por conta das pesquisas eleitorais, porque um está à frente da máquina, que tem mais poder, que tem mais força. É preciso colocar a mão na consciência, fazer isso que vocês estão fazendo aqui, conversar com os candidatos, dar oportunidade de escolha, comparar cada candidato, cada proposta, e eu me coloco aqui à disposição de todos vocês, para que vocês possam acessar as minhas redes sociais, interagir comigo, discutir propostas e temas importantes relacionados à nossa cidade. O atual prefeito já foi prefeito 2 vezes, está sendo pela 2ª vez agora, e não acredito que ele possa fazer muito mais do que ele já fez. Já deu a sua contribuição, já fez o seu trabalho, não imagino que um próximo mandato do mesmo prefeito vai trazer aí novidades. É preciso oxigenar a administração municipal, é preciso renovar a política, e eu me coloquei à disposição da cidade como candidato a prefeito, exatamente porque não tenho compromisso político com ninguém, com candidatura de governador, de presidente da República. Meu compromisso é com você, Eduarda, com todos os acadêmicos da universidade, com todos os professores, com os jovens da nossa cidade. O meu compromisso é com o enfrentamento necessário que deve ocorrer a partir de agora em relação às consequências econômicas que a nossa cidade sofre. O meu compromisso é com uma
saúde consistente, uma educação de qualidade e um futuro melhor para todos nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade e peço voto para o meu número aqui, para o 15. Espero que vocês conheçam as minhas propostas e me deem uma chance de ir para o segundo turno. No segundo turno, o debate tem que ser entre eu e o Greca. E confesso aqui que gostaria muito de fazer esse debate com o mesmo tempo de televisão e com as mesmas condições de disputa. Hoje é quase que uma concorrência desleal, ele ocupa pelo menos 2/3 dos espaços de televisão e de rádio, assim como tem poder aquisitivo para fazer grandes investimentos nas redes sociais e equipes de rua, coisa que eu não tenho. Eu não tenho um cabo eleitoral contratado. Eu investi na minha comunicação, a minha campanha é modesta e me dediquei muito nos últimos 2 anos em relação a um programa de governo que atenda às demandas da cidade e que coloque Curitiba um passo à frente. Perfeito, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito significativa para os acadêmicos do Unicuritiba. Para finalizar, então, eu agradeço a todos que estiveram nos assistindo. Informo que a gravação dessa live ficará disponível no Facebook do diretório. E agradeço pela participação da candidata Carol Arnes, pela participação do candidato João Arruda, pelo professor Luiz Gustavo, que está aqui nos vendo até o final, a professora Tânia também, né, fiéis até o final. E é isso, se os professores quiserem falar alguma coisa para contribuir, a fala é de vocês. Muito rapidamente, Duda, obrigada mais uma vez pela tua super participação aqui à frente das câmeras. Candidato João Arruda, agradeço a sua disponibilidade, coragem de enfrentar as perguntas dos nossos acadêmicos. Já havia dito isso à candidata Carol Arnes e repriso, republicanamente, é disso que nós precisamos. E candidatos como o senhor e ela, os demais que já confirmaram presença, atendendo aí o convite dos nossos alunos, para virem aqui, olhar no olho, virtualmente, dos nossos professores, dos nossos acadêmicos, trazendo as suas perguntas, as suas propostas e enfrentando as suas perguntas. Então, muito obrigada novamente, muito obrigada ao DSP e ao DCE. É sempre um prazer enorme unirmos aí as nossas forças para esses eventos. Eduardo, obrigado pelo convite também para estar assistindo aquele camarote ao evento. Faço minhas as palavras da professora Tânia. João, um abraço para você, bom te rever. Um abraço para a Carol também. E tenho certeza que os outros candidatos estão ansiosos aí pelos próximos dias, já começou com sucesso o evento. Parabéns. Obrigado. Perfeito, muito obrigada, então. E também, né, nada disso seria possível sem Curitiba. Então, agradeço por todo o apoio, em nome aqui da professora Tânia e do professor Luiz Gustavo. Muito obrigada, galera. Até mais.